Bom, gente, decisão recente aí do TST acerca da aplicação do que está previsto lá na reforma trabalhista, das mudanças previstas na reforma trabalhista, também para contratos em curso. Ok? Vamos tratar sobre isso aí, essa novidade que chegou agora aí, decisão recente do TST, que é isso aqui, ó. TST, as mudanças da reforma trabalhista também valem para contratos antigos. Bom, gente, meu nome é Marco Antônio, sou secretário calculista do TRT da primeira região, ok? E hoje, a nossa videoaula de hoje é sobre isso aí, sobre essa decisão que saiu essa semana aí, deu em todos os veículos, né, de comunicação, internet e tal, sobre a decisão do TST de aplicar a reforma trabalhista, as mudanças trazidas pela reforma trabalhista, também para os contratos em curso, tá? Diferentemente do habitual, hoje eu não apareço no vídeo, mas para quem, né, tá acostumado a me ver aqui, ó, eu aqui, ó, pronto, tô aqui, ó, beleza? Tá aqui, mas hoje sem o Marco Antônio aparecer, aproveitem porque já a cara feia vai voltar, mas esse vídeo eu gravei aqui a toque de caixa rapidinho só pra gente aproveitar, né, a decisão que foi recente, aí saiu ontem, anteontem, não lembro, e vamos conversar sobre isso aí, tá ok? Então vamos lá, vamos começar vendo aqui o que nós temos sobre esse assunto. Primeiramente, a gente vai dar uma olhada no que diz o TST. Então a gente vai lá no site do TST mesmo. Tá aqui o site. Você pode dar uma olhadinha aí no seu computador. Vamos dar uma lida aqui rápida. Mudanças da reforma trabalhista valem a partir da sua vigência para contratos em curso. TST firmou tese de observância obrigatória em toda a Justiça do Trabalho. Então, de cara aqui, né, aqui tem efeito vinculante. Não vai ter essa não vai ter aqueles vídeos que eu gosto de fazer sempre dos placares, né? Das decisões e tal. Não, aqui é tese vinculante, aqui foi decidido pelo Pleno. Dia 25/11/2024, dia do aniversário do meu filho, fez agora, 14 anos. Beijão, filho. O TST decidiu, nesta segunda, que a reforma trabalhista, que é a Lei 13.467 de 2017, tem aplicação imediata nos contratos em curso, nos contratos que estão ainda, né, valendo, mas apenas em relação aos fatos que forem ocorrendo a partir da vigência. Então, o delimitador aqui é a data da vigência da Lei 13.467, da Reforma Trabalhista, 11/11/2017, que é a partir dessa data, mesmo os contratos que estão em curso, eles vão absorver essas reformas, essas mudanças da reforma trabalhista. A decisão foi tomada por maioria em julgamento do incidente de recurso repetitivo, né, o IRR, e a tese fixada, que até é o tema 23, é de observância obrigatória, efeito vinculante para todo mundo, erga omnes, enfim, tá? Essa questão toda nasceu do julgamento de uma questão que tratava de horas in itinere, beleza? Que é uma situação que foi abarcada lá pelas mudanças da reforma trabalhista, okay? Que não existe mais horas in itinere. No julgamento, o Pleno TST analisou o caso da trabalhadora da JBS em Porto Velho, que reivindicava o pagamento de deslocamento às horas in itinere em transporte que era fornecido pela empresa e que era considerado tempo à disposição do empregador. Assim regia a CLT. Contudo, a reforma trabalhista, que entrou em vigor em setembro de 2017, mais especificamente no dia 11 novembro, né? 11 de novembro de 2017, não setembro, eliminou essa obrigação. A controvérsia era se a nova regra atingiria contratos vigentes, né, no momento em que a reforma trabalhista passou a viger. A terceira turma do TST havia decidido que o direito à parcela era parte do patrimônio jurídico da trabalhadora, não podia ser suprimido, condenando a empresa a pagar o benefício por todo o período contratual de dezembro de 2013 até janeiro de 2018. O contrato dela acabou em janeiro de 2018, após a reforma trabalhista, que é novembro de 2017, e essa terceira turma do TST aqui julgou que, né, como o contrato dela nasceu antes da reforma, direito adquirido e tal, manteria até a sua rescisão. A JBS recorreu à SDI 1, que é a Seção de Dissídios Individuais 1 do TST, e levou essa seção, né, essa SDI 1, levou o caso ao pleno do tribunal devido à importância do tema. O objetivo, diante até
desse IRR aqui, né, desses incidentes de recursos repetitivos, era gerar um precedente vinculante para que se acabar logo com essa celeuma, né? Beleza? E aí, vamos fixar uma tese aqui que após os contratos que nasceram antes da reforma trabalhista e continuam em curso, os direitos que foram adquiridos antes da reforma se mantêm após 11 de 11 de 2017 ou não? Beleza? Por isso que foi para o julgamento no pleno. Mudanças na lei têm aplicação imediata a fatos futuros. A maioria do colegiado concluiu que a reforma trabalhista tem que ser aplicada imediatamente nos contratos que estão valendo, mas apenas para situações ocorridas a partir da sua vigência, ou seja, efeitos ex nunc, não, né, ex nunc. A reforma trabalhista não vai retroagir lá ao início do contrato, por óbvio, né? Até porque já o que foi pago antes já foi pago, dali para frente. Segundo o relator, que é presidente do TST também, quando os termos de um contrato decorrem de lei, a lei nova se aplica imediatamente aos fatos pendentes ou futuros. Tá? A lei não, até porque a lei não retroage, né? A não ser para benefício do réu. É que nesses casos, a lei nova não afeta o verdadeiro ajuste entre as partes, mas apenas o regime jurídico imperativo que impende a vontade daquelas e por isso se sujeita, às eventuais alterações subsequentes. O relator destacou que o princípio da irredutibilidade salarial garantido pela Constituição Federal protege o valor nominal das parcelas permanentes, mas não a forma de cálculo das variáveis dependentes dos fatos jurídicos, ok? Então não pode haver aqui redução salarial, nada do tipo, mas a forma de se apurar, enfim, tem que ser mudada, tá? A partir da vigência da reforma trabalhista. Dessa maneira, as mudanças legais que têm impacto em parcelas não permanentes condicionadas a situações específicas podem ser aplicadas a contratos em curso. A decisão afastou a aplicação dos princípios como a proibição ao retrocesso social, norma mais favorável, a condição mais benéfica. O relator destacou que esses princípios não vão regular a relação entre as leis que se sucedem e são aplicáveis só para compatibilizar normas vigentes de forma simultânea ou para preservar cláusulas contratuais contra as mudanças desfavoráveis promovidas por um dos contratantes, mas não pelo legislador, ok? E aqui na decisão, a gente tem que, com esse entendimento, a condenação da JBS foi limitada ao pagamento das horas de deslocamento de 10 de setembro de 2017, que era a véspera, né, da entrada em vigor da reforma. Okay? Além desse ponto específico, o entendimento se aplica a outras mudanças promovidas pela reforma trabalhista. Então, a decisão aqui foi essa, no sentido de que a condenação da JBS ao pagamento das horas in itinere só ia até um dia antes da vigência da lei 13.467, ou seja, até o dia 10 de 11 de 2017, porque a partir do dia 11 de 11 de 2017 passou a vigiar a reforma trabalhista que acabou, dentre outras coisas, com as horas in itinere, ok? A tese vinculante foi a seguinte: a Lei 13.467 de 2017 tem aplicação imediata aos contratos de trabalho em curso, passando a regular os direitos que decorram das leis cujos fatos geradores tenham se beneficiado a partir da sua vigência. A partir dali, ok, os contratos vão sofrer essas mutações trazidas com as reformas trabalhistas. Beleza, gente? Ok, e aí a gente obviamente vai dar uma olhadinha aqui, né, nos principais pontos relativos a cálculos trabalhistas. Beleza? Beleza. Então, vamos voltar aqui para o nosso estudo e vamos dar uma olhadinha aqui na linha do tempo. Ó. Digamos aqui uma situação em que o trabalhador foi admitido antes da reforma trabalhista, por exemplo, 23 de 8 de 2015. Aí, a partir de 11 de 11 de 2017, passou a vigir a reforma trabalhista, que trouxe uma série de mudanças, né, na parte do direito trabalhista, do direito processual trabalhista e também, obviamente, dos cálculos trabalhistas, ok? E como é que se daria a situação de hoje? De acordo com essa decisão vinculante do TST, até aqui, ó, vamos botar aqui, ó, tá vendo aqui esse tracinho aqui, ó? Esse tracinho aqui, ó, tá vendo esse tracinho? Esse tracinho aqui é essa data aqui, ó, 10 de 11 de 2017, tá? Até essa data aqui, vamos botar aqui esse marco aqui, ó, ok? O contrato vem vigendo normalmente conforme as regras da CLT, né, aplicáveis até então. A partir daqui, ó, do triângulozinho amarelo, do 11 de 11 de 2017, passa a viger a nossa reforma trabalhista. E digamos que o contrato continua valendo até hoje. Então, essa tese vinculante do TST diz que, a partir daqui para cá, vai valer também o que está previsto na reforma trabalhista, as mudanças trazidas pela reforma trabalhista. E não vai valer a forma apurada anteriormente.
ok? Então, por exemplo, nesse caso aí da JBL, aqui o autor recebia horas extras pelas horas in itinere, que é aquela hora em que o trabalhador ficava indo da casa ao trabalho até a casa por transporte fornecido pelo empregador. A partir do dia 11 de 11 de 2017, mesmo esse contrato vigendo normalmente, o contrato não acabou, não tem ação trabalhista, nada, essas horas in itinere, bal, já era. Beleza, gente? Beleza, aí vem a pergunta. Quais foram as mudanças trazidas pela reforma trabalhista, e aqui no nosso caso complementando, ó, que vão impactar diretamente nos cálculos trabalhistas. Ok? Beleza, vamos ver aqui, ó. Primeiro, nós temos as horas in itinere, que é até o que motivou aí essa mudança toda trazida pelo TST nessa ação em face da JBL. Okay? A reforma trabalhista mudou o artigo 59, parágrafo 2º da CLT, dizendo o seguinte, ó, o tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação no posto de trabalho e para a volta, ou seja, o tempo que ele gasta para ir para o trabalho e para voltar para casa, seja caminhando ou seja por qualquer meio de transporte, ó, qualquer outro meio de transporte, mesmo aquele fornecido pelo empregador, olha a mudança aqui, não será computado na jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador. A redação antiga dizia, né, da CLT antes da reforma, que se numa localidade, você tem uma localidade aqui, que ela não tem transporte público, ó, transporte público, não tem, difícil acesso, tarará, para que o trabalhador possa chegar à empresa, né, a empresa teria que fornecer transporte. A partir do momento que o camarada entrou no ônibus da empresa até o momento que ele adentrou na empresa pelo transporte fornecido pela empresa, isso era considerado hora à disposição da empresa e, consequentemente, hora trabalhada. Beleza? E aí, se ultrapassasse a jornada semanal, diária e tal, poderia sim ser cobrada hora extra. Tá ok? A gente tem um vídeo, tá? Toda vez que aparece esse selo aqui, significa que nós temos vídeo no canal, tá? Nós temos um vídeo no canal, vou deixar o link fixado aí no comentário fixado, ok? Que foi um caso que a gente apurou de um contrato totalmente feito pré-reforma trabalhista, num contrato, é uma sentença que eu liquidei aqui na VT da Vara 59 que eu trabalho, em que o contrato de trabalho dele era totalmente vigente dentro da pré-reforma trabalhista. Ele começou e terminou antes da reforma trabalhista, então as horas in itinere nesse caso eram devidas. E o interessante é, ó, escala 4x4, tá, gente? Ó, bem interessante esse vídeo, vou deixar no comentário fixado, tá? Deixa eu dar uma olhadinha lá não. Beleza? Beleza. O segundo ponto que a gente vai ver é em relação ao parcelamento das férias, ok? A reforma trabalhista permite agora que as férias possam ser parceladas em até 3 vezes, sendo o primeiro parcelamento de no mínimo 14 dias e os demais dias do parcelamento no mínimo 5 dias. Então o cara pode parcelar 20, 5 e 5? Pode. O cara pode parcelar 10, 10 e 10? Não, porque um dos períodos não pode ser menor que 14 dias. Também novidade da reforma trabalhista, ok? Outra questão é em relação ao trabalho intermitente, a jornada intermitente. Lá no artigo 443 da CLT, a reforma trabalhista trouxe o seguinte, ó, o contrato individual de trabalho pode ser acordado de forma tácita ou expressa, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de serviço intermitente. Tá aqui a novidade. Beleza? O parágrafo 3º desse artigo 443, ele vai definir o que é trabalho intermitente. É o contrato de trabalho na qual a prestação de serviço, que vai ter subordinação, como qualquer contrato de trabalho, mas essa prestação não é contínua. Ocorre alternando períodos em que o camarada vai trabalhar, ou seja, prestação de serviço, e vai conjugar com períodos de inatividade. Tá? Esses períodos são determinados em horas, em dias ou em meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, a não ser para os aeronautas. Então, o trabalho intermitente ele pode ser feito para qualquer tipo de trabalho, de emprego, de trabalho, relação empregatícia e tal. Menos os
aeronautas. Por quê? Porque eles têm legislação própria, beleza? E o artigo 452A também vai falar acerca desse trabalho intermitente. Esse contrato de trabalho intermitente, ele tem que ser firmado por escrito, não pode ser verbal. Ele tem que conter especificamente o valor da hora do trabalho, quanto o camarada vai receber por cada hora trabalhada. Essa hora trabalhada, né, não pode ser menor que o valor da hora do salário hora do salário mínimo, salário hora do salário mínimo, ou aquele que é pago aos demais empregados do estabelecimento que exerce a mesma função, seja em contrato intermitente ou não. Ok? Então, as outras características do contrato intermitente são essas. Não pode ser verbal, só por escrito. Tem que ter o valor da hora trabalhada. O cara vai receber, sei lá, vou chutar um valor aqui, R$50 por hora. Tem que estar lá no contrato, esse contrato escrito de jornada intermitente, contrato intermitente. O valor do salário hora não pode ser menor que o salário mínimo hora. Como é que eu apuro o salário mínimo hora? Ó, salário mínimo hora. Você pega o salário mínimo vigente e divide pela jornada de trabalho, ok? Como a gente apura o salário hora normalmente para apuração das horas extras do intra-jornada, beleza? Então você pega o salário mínimo e divide, por exemplo, se for uma jornada de 44 horas semanais, por 220. Aí acha um valor, esse valor X aqui é o valor do salário hora, né? O salário mínimo hora. Esse valor aqui X, aliás, esse valor aqui acordado para a jornada intermitente não pode ser menor que esse valor X aqui. Beleza? Outro ponto interessante trazido pela reforma trabalhista foi a possibilidade da jornada de 12 por 36, 12 horas trabalhadas por 36 de desconto, ok? A reforma trabalhista ela mudou o artigo 59A da CLT, dizendo o seguinte, ó, em exceção ao disposto no artigo 59 desta consolidação, é permitido facultar às partes por meio de acordo individual que seja escrito, por meio de convenção coletiva ou por meio de acordo coletivo, estabelecer horários de trabalho, né, de 12 horas seguidas por 36 ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. Beleza? Então, a reforma trabalhista trouxe essa possibilidade dessa famigerada escala 12 por 36 e essa escala 12 por 36, ela pode ser feita por acordo direto, né? Entre patrão e empregado, ok? Patrão e empregado, mas esse acordo tem que ser o quê? Escrito, não pode ser de boca. Mas aí também pode vir por normas coletivas, vou botar aqui, ó, normas coletivas, tá? Acordo, convenção coletiva. E outra novidade trazida por essa reforma trabalhista, não muito boa para os trabalhadores, é a possibilidade do intervalo intrajornada, ele ser pago. Na verdade, aqui não é nem que ele seja pago, dele não ser gozado, desfrutado. Tá? Quando ele fala aqui, ó, observados ou indenizados. Se for observado, o cara pode tirar uma hora do intervalo intrajornada conforme o artigo 71. Mas se for uma opção do empregador que ele seja indenizado esse intervalo intrajornada, o camarada vai trabalhar 12 horas seguidas, e essa uma hora de intervalo intrajornada aqui vai vir no contra-cheque dele, em forma de grana, ok? Sinceramente, cara, eu acho que é punk isso aqui. O cara trabalha 12, por mais que ele vá receber isso aqui, ele vai receber. É complicado isso aqui, cara. Isso aqui o camarada ter a possibilidade de ficar 12 horas ininterruptas trabalhando. É osso. Vamos lá. Outra novidade foi a do artigo 384, né? A supressão do artigo 384 da CLT, que falava o seguinte, ó, em caso de prorrogação do horário normal, ou seja, no caso da possibilidade de prestação de horas extras, será obrigatório um descanso de 15 minutos, no mínimo, antes do começo das horas extraordinárias. Isso aqui está previsto lá no trabalho de proteção da mulher, então era exclusivo, né, das trabalhadoras, ok? Das trabalhadoras, né? Eu acho muito engraçado quando as pessoas falam as trabalhadoras mulheres, né? Se é trabalhadora, só pode ser mulher, né? Então eu falo das trabalhadoras, ok? Se elas fossem trabalhar regime de hora extra, acabou a jornada diária dela aqui. Vai começar a hora extra, tem que trabalhar a hora extra, tinha que ter um intervalo entre a jornada de no mínimo 15 minutos. Isso aí foi revogado pela reforma trabalhista, caiu também. Beleza? Então, trabalhadoras que
estão com o contrato valendo até hoje e que até o dia 10/11/2017 recebiam esse intervalo intrajornada aqui do artigo 384, a partir do dia 11/11/2017, de acordo com essa decisão agora do TST, não vão receber mais. Beleza? E a última parcela aqui trazida pela reforma trabalhista, essa aqui é bem famosa, que é a do intrajornada. Beleza? Essa aqui é bem famosa pra gente. Qual foi a mudança trazida pela reforma trabalhista? Artigo 71, parágrafo 4º. A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada para repouso e alimentação, para os trabalhadores, implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% sobre a remuneração da hora normal, sabe? Sobre o salário hora do cara, né? Então isso aqui a gente já sabe, né? Tem vários vídeos, né? Inclusive aqui no nosso canal a gente tem vários vídeos. Vou deixar o vídeo também desse vídeo aqui, o link desse vídeo aqui também no nosso YouTube, né? 2 links que eu vou deixar, aquele lá que a gente viu das horas in itinere e esse aqui do intrajornada. Depois dá uma olhadinha, não deixa de conferir, tá? E aí a gente já sabe de qual é salteado, né? O intervalo intra-jornada, antes da reforma trabalhista, ele era considerado uma hora extra típica. Por quê? Tinha todas as características das horas extras, igualzinho. Incidências, reflexos, tudo. A partir da reforma trabalhista, e eu costumo chamar isso aqui agora, o intra-jornada, né, de uma hora extra ficta. Tá? Hora extra fajuta, hora extra genérica. Por quê? A forma de apurar continua a mesma, né? Você pega a remuneração do camarada, divide pela carga horária mensal, né, pelo 220, 180 e tal, acha o valor de uma hora trabalhada, ok? Aí multiplica por 1,5, como nas horas extras, aí multiplica depois pela quantidade de dias trabalhados, conforme o cartão de ponto. Até aqui é igualzinho a apuração das horas extras, mas com a reforma trabalhista, agora esse intrajornada aqui, ao contrário das horas extras típicas, não geram mais reflexos, não geram mais incidências, ok? E é só devido ao intervalo suprimido. De modo que se o camarada tirasse, por exemplo, antes da reforma trabalhista, ele tirou, vamos supor aqui, 45 minutos de almoço. Antes da reforma trabalhista, ele teria direito a uma hora cheia. Agora não. Agora ele só tem direito aos 15 minutos que completariam essa uma hora. Beleza, gente? É isso. É isso aí, tá? Hoje a videoaula sem eu aparecer. Hoje a videoaula não tem PJ Calc, tá ok? Foi só para trazer essa novidade aí que tá bombando aí nas mídias, para você estar sempre antenado, a gente sempre procurando trazer aqui as novidades, tá sempre antenado nesse mundo dos cálculos trabalhistas, tá ok? E aquele recadinho final, pedir pra galera se inscrever no nosso canal, tá? Deixa de se inscrever, é um canal que sempre traz novidades, como a gente está trazendo aqui, tá ok? Com embasamento, com pesquisa, com jurisprudência, com dicas, com artigos, tá ok? Dá aquela força aí para a gente poder continuar produzindo esses conteúdos para vocês, tá? É isso, a gente fica por aqui, um abraço a todos e até a próxima.